E eu sou bastante crítico de muita coisa da guerra cultural. Eu sou. Mas eu entendo uma coisa, né? Em frente às chamadas igrejas inclusivas, que eu acho que também é um grande problema, porque as igrejas inclusivas vão dizer, tá vendo? Aqui a gente construiu uma comunidade. Venha como estás, Venha, permaneça como estás. Isso é um perigo. É uma fala até forte, mas assim, para mim, essas igrejas chamadas inclusivas, elas são covardes. Em que sentido? Porque assim como o legalista, ele não tem de lidar com o problema, porque ele manda todo mundo para o quinto dos infernos, Não e ele é o você melhor, aqui. e a gente criou o nosso clubinho aqui, porque aí, se chegar lá alguém, ele vai mandar para Cucune, tá bom? Ele não lida com o problema, ele não tem de ter isso aqui, ele não tem que ficar... É fácil. É fácil, é covarde, na verdade. Covarde. Então, o legalista, ele toma ele esquece do evangelho e ele toma um caminho reto, direto, simples, porque tô ok, vai-te embora. A igreja, inclusive, ela faz a mesma coisa. Ela não tem coragem de enfrentar o problema. O problema que ela não quer enfrentar é o seguinte: o que o mundo exige da igreja hoje é impossível de ser entregue, a menos que a igreja se desconfigure, a menos que a igreja se torne não bíblica. Ok. Então imagina duas pessoas que têm de se relacionar. Não, assim, elas são obrigadas a se relacionar. Porque a igreja e o mundo, elas têm de se relacionar. A igreja foi enviada para dentro do mundo, como diria Jesus em João 17. Não os tires do mundo, né? Ele tem, mas essa pessoa pede uma coisa para essa aqui que ela não pode entregar, não pode, não dá. E vai ofender. Ou seja, vai ser uma relação tensa, necessariamente tensa. O que o mundo pede que a igreja entregue? O mundo não pede respeito apenas. O mundo não pede tolerância, convivência respeitosa. O mundo pede aprovação teológica, moral, de todas as práticas sexuais populares. Vamos colocar dessa forma. E isso é impossível de ser entregue, a menos que a igreja se desconfigure. E é o que muitas igrejas estão fazendo. Elas estão se tornando é muito doido outra como coisa. É uma falácia, né? Um sofisma do amor, né? Exatamente. A gente ama. E aí eu tô vendo alguém caminhando em direção ao abismo e eu amo. Vamos deixar, né? Não vamos incomodar. Amor não é aprovação. Não é aprovação. Amor não é aprovação. Isso é muito sério. Amor não é aprovação. E o ato de amar não torna nada correto diante de Deus, né? Então, se eu peco por... Aliás, eu não sei se eu falei disso da outra vez que eu vim. Nós sempre pecamos por causa do amor. Como assim? Ora, todo pecado é fruto o fato de eu amar alguma coisa no lugar de Cristo. Ou mais do que a Cristo. Tanto é que toda a obediência a Deus, os mandamentos, são resumidos em quais? Meu Senhor, em dois que falam sobre uma forma de amar. O mandamento não é sobre o amor, é sobre uma forma de amar. Ora, se tem uma forma certa de amar a Deus, porque tem que ter uma forma errada. Então tem amor errado. Essa maneira de amar está errada. A Bíblia não é um livro que fala assim, importante é amar. Toda forma de amor, você vai encontrar a Deus. Não, o amor é o nosso problema. Por causa do amor a nós mesmos, por causa do amor aos nossos ídolos, é que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Esse é o nosso problema. Entende? Então, o fato de respaldar amor e estimular amor como se isso fosse nos levar até Deus é um engano enorme, é o contrário do Evangelho. O Evangelho vai me ensinar uma maneira de amar que, se depender do meu coração sozinho, não vai ser produzida. Eu não amo a Cristo mais do que tudo, mais do que a mim, se depender de mim, só do meu coração. Sim, muito forte. E uma das formas de resposta a essa construção de comunidade acaba até voltando no primeiro ponto, né? De novo, o centro da nossa aliança tem que ser Cristo, né? Tem que ser Cristo, a verdade de Cristo e a graça de Cristo. Porque Paulo vai dizer, né? Não tem mais homem, mulher, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais culto e iletrado. Agora nós estamos em Cristo, né? E o nosso encontro da mesa é por causa de Cristo, que é o que a comunidade, submeti a Cristo. Que é o que a comunidade LGBT não tem.
Jackie Hill Perry diria isso, é uma autora americana. Ela dizia que a diferença é essa. Ela fala o testemunho dela, né, que ela viveu como homossexual na comunidade, pá, e ela depois vai vir para a igreja. E ela fala que, basicamente, a diferença é que esta comunidade aqui não está centrada em Cristo, no Evangelho. Está centrada nos próprios egos, que, como a Bíblia diz, são como a erva, né? Ela floresce e murcha. Então, a diferença é essa. É que toda a comunidade da igreja, embora seja um lugar de um monte de erro, ela deve estar centrada em Cristo, no Evangelho. E aí, por último, você falou que é um senso de missão. Isso é muito verdade, né? Até porque é engraçado que tem outros temas periféricos relacionados ali, né? Como, por exemplo, eu vejo os mesmos grupos falando muito de sustentabilidade, né? Muitos grupos falando sobre a questão da alimentação e a questão até do vegetarianismo, do veganismo, do cuidado dos animais, né? E você vê que realmente tá ali atrelado a um senso de missão, de vamos tornar o mundo um lugar melhor. Né? Mas acho que tem uma diferença, porque essa galera... Vamos pegar o ambiental. Okay. Não é minha área, mas veja, há um certo quê de conservadorismo no movimento ambiental, nesse sentido. Por quê? Porque é a ideia de conservar. É literalmente a ideia de conservar. Quer dizer, você precisa proteger o que tem valor, independentemente das consequências, não importa. Não, isso aqui, nós poderíamos ficar milionários se explorássemos, mas não, nós não vamos ficar milionários, porque isso aqui tem um valor, pelo menos não vamos ficar milionários desta maneira, desse tipo de exploração rápida, imediata. Não, isso aqui tem um valor intrínseco. Essa árvore, ela tem um valor histórico, cultural, antropológico. Ela não é só um recurso material. Olha que loucura, né? Existe uma ideia de conservação de algo que tem valor, que é a mesma ideia que não se aplica para as outras áreas. Então, quando essa pessoa vê alguém defendendo a família, fala, mas família? É como se fosse a árvore, né? É justamente porque, para mim, essa ideia tradicional, que se chama de tradicional, de ultrapassada, é o que eu estou dizendo que tem valor. Exato. É o que você diz que está tudo bem. Quando você entra na temática do aborto, você fala, cara, aí você entra em várias incoerências. Exatamente. Né? Então, que pra gente, para quem lê a Bíblia, tem coisas que não dá para ultrapassar. Não tem condição. Né? Então, vamos lá, mas vou entrando no assunto da questão da missão. A ideia da redenção por meio do esforço humano de diversidade e igualdade. Isso vai, então, nos dar uma civilização liberta dos preconceitos. O que é uma falácia, quer dizer, você vai libertar dos preconceitos. Não vai, o ser humano é preconceituoso, ele sempre vai ser. Ele vai mudando de tipo de preconceito e vai se inventar um próximo. E assim vai, é uma roda. Mas tudo bem. E como é que a Bíblia vai enxergar? Basicamente, a ideia de que não pode haver nenhuma bandeira maior que o Evangelho, porque o Evangelho é o único capaz de mudar o coração do ser humano. Essa é a resposta. É o único capaz de mudar a natureza do ser humano.